Segundo esse capítulo 19, Ezequias ora na casa do Senhor, quer dizer, no templo. Após ele receber a notícia, ele vai partir para Deus, que é a única solução. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Isso aqui é típico do momento de aflição e sofrimento. Humilhação, pano de saco, cinza. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. É a primeira vez que Isaías é citado no livro dos reis, segundo livro dos reis. Porque Isaías, nós sabemos que ele teve um ministério que pegou todos esses reis aqui, né? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então ele está dentro do ministério dele ativo. Inclusive essa passagem tem uma ligação direta com Isaías, capítulo de número 30, quando o próprio Isaías condenava as alianças e confiança em outros povos, outras nações. Mas o rei Ezequias assim mesmo também tentava ainda negociar com o Egito. Então aqui diz que eles rasgaram a veste, vieram até o Senhor, até Ezequias. Ezequias mandou-os ao profeta Isaías, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia. Vituperação é que humilhação. Porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Isso aqui é um hebraísmo profundo. Chegar ao parto e não ter força para ter a criança é não ter recursos para enfrentar qualquer causa muito difícil. Na situação aqui, ele está dizendo que chegou a hora do parto, da dor intensa, e a mulher não tem força para dar à luz. Quer dizer, Judá não tem como resistir ao inimigo, porque ele é uma potência mundial. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o meu Senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, quer dizer, humilhá-lo, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Veja, ele já mandou a resposta, fala, não fica tranquilo, porque ele vai cair e ele ainda vai piorar a situação, porque eu vou mandar um mau espírito. Esse mau espírito vai fazer ele ouvir um rumor de tropas, de guerra, e ele vai voltar batido para a terra dele. 8. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. É porque esses reis, imperadores, eles faziam várias campanhas simultâneas. Então, enquanto uma tropa está atacando Judá, outra já estava em outra área em Líbina. Se você for no mapa, Líbina é a parte norte, acima de Israel. 9. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cush, eis que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, por quê? Para aqui um pouquinho. Ele tinha outra empreitada, como eu falei aqui. Ele tinha outra empreitada e ele viu que saiu uma tropa. E essa tropa vem de onde? Fala aqui que veio de Cush. Quando a Bíblia fala Cush, Cush é o mesmo que o Egito. É porque os cuxitas eram descendentes de Cão. Você deve lembrar disso. Era um dos filhos de Cão, que era filho de Noé. E esse Cão, ele deu origem aos cuxitas, que são, na verdade, filhos de Cush, um dos filhos dele. E esses cuxitas eram de cor escura. Então, na verdade, os cuxitas eram uma linhagem mista entre egípcios e etíopes. E os etíopes eram uma dinastia grande, de forma que esse Tiraca, ele reinou no Egito entre 685 e 664 a.C. Então ele, durante o reinado dele, o reinado de Tiraca, ele era um rei da genealogia etíope. Então por isso que aqui quando ele fala assim, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cush, seria mais ou menos o que? Tiraca, que é rei da Etiópia, que na verdade está dominando o Egito. Então esse Tiraca,
era uma dinastia etíope que reinou com uma linhagem de faraós no Egito. Por isso que ele fala assim, ó, saiu uma tropa de lá. Então eram várias pelejas simultâneas. Aí ele manda o mensageiro responder a Ezequias, vê se você entende. 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Harã e a Rezefe, e aos filhos de Éden. Veja, Éden aqui é uma região lá da Mesopotâmia, que estava em Telassar. Que é feito do rei de Ramate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, quer dizer, ao templo. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Vamos compreender essa fala aqui. Olha, primeiro eles tinham mandado mensageiros, correto? Aí eles trouxeram Ezequias, Ezequias manda passar para o Isaías. Isaías falou, olha, fica tranquilo, calmo, o Senhor já garantiu que a vitória é certa, beleza? Quando essa resposta volta para o rei da Assíria, que é o Senaqueribe, e ele estava pelejando justamente em Líbina, quando essa palavra chega, o que ele faz? Ele, como tinha outros assuntos mais importantes, e achando que a peleja já era grande em Judá, ele manda novamente o camarada repetir as mesmas coisas. Tipo o seguinte, não deu certo a afronta, porque ele achava que com todo aquele amedrontamento que tinha sido feito sobre Judá, sobre Jerusalém, melhor dizendo, tinha surtido efeito, que não foi. Então ele manda repetir a dose. Aí o que acontece? Aí o Ezequias pega aquelas cartas, os rolos, pergaminhos, e leva-os até o templo. E orou o Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto os deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Veja, a oração de Ezequias, embora Deus já tinha falado, isso aqui é questão humana, é de mente, é de alma, porque ele já sabia, através do profeta Isaías, que a vitória era certa, e que quando veio a afronta do inimigo, ele ficou com medo. Aí o Isaías vem confortar. 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. A virgem aqui no caso é Jerusalém. Jerusalém é a virgem de Sião, porque Jerusalém é vista com a cidade santa. E virgem é aquela que não foi nunca teve contato com o homem. Então ela está preservada. Quando ele fala assim, a virgem, filha de Sião, te despreza e te zomba, tipo, você não vai entrar aqui. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, tipo, está zombando de você, Senaqueribe, você é um tolo, porque a virgem simboliza uma pessoa impenetrável, que ainda não teve relações íntimas. Então ele está dizendo, aqui em Jerusalém tu não entra, aqui é a minha virgem, aqui você não vai penetrar. Ó. 22, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o santo de Israel, tipo, tu perdeu a noção da loucura, do desespero que tu está cometendo, das besteiras. Por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil.
Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões de deserto. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, eu te levantei, cara. Eu te usei como disciplinador desses povos. E agora você acha que você é o dono de tudo. Você é o dono dos cedros, das árvores. Porque na verdade árvore, biblicamente, cedros, dão a entender nações, reinos. E os cedros do Líbano, símbolo de grandes nações. E aqui Senaqueribe está achando que ele domina tudo. Só que Deus está falando, eu te levantei para isso. E agora tu se ensoberbece contra mim? 26. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmadas e confundidas. Eram como a erva do campo. E a hortaliça verde, quer dizer, pessoa frágil, sem força. A hortaliça do campo, a erva do campo, ela é pisada. E ela não tem como evitar que o superior, aquela pessoa, pise sobre elas. E elas tinham as mãos encolhidas, quer dizer, algemadas, acorrentadas. E o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante, quer dizer, povos que não tinham força de reação. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu sei. Aí Deus está falando, eu sei do teu pensamento contra mim, ô Senaqueribe. A tua afronta contra mim. Porém, aí ele fala assim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Porque a linguagem aqui é de quando a pessoa jogava, o pescador joga o anzol e ele puxa o peixe e o peixe é preso pela boca e volta para trás. E também da mesma forma o freio dos animais, dos cavalos, é justamente quando você puxa as rédeas, o cavalo relincha e vira. Então ele está dizendo assim, eu vou puxar a tua rédea e botar um anzol na tua boca e você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. 29. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, ao terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o sinal para que o rei Ezequias ficasse tranquilo é que a vida continuaria totalmente normalizada. Quando ele fala, vocês vão comer do estoque que tem e o que está armazenado do próximo ano. Mas no terceiro ano você vai semear e cegar e plantar vinho e comer do fruto. Por quê? Estava chegando o ano do descanso da terra. E o que Deus está dizendo aqui? O ano sabático, no caso, o ano do descanso, não seria violado. Então ele está dizendo, vai tudo permanecer normal. Plantação normal, plantação e colheita normal. Porque no terceiro ano vai plantar e semear, porque vai entrar no ano do descanso. Então ninguém vai parar de fazer nada. 30. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. O grande símbolo é o seguinte: as plantações simbolizam o povo de Judá que não será arrancado, não será destruído, mas será preservado com raízes para baixo e frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, quer dizer, o remanescente, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso, quer dizer, o cuidado do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Nem tampouco virá não virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Ele está dizendo, não vai ter nem ruído de guerra aqui, não vai ter nenhum escudo, nenhuma espada, nem tranqueira. Vocês vão voltar de onde vocês estão acampados. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Moral da história, Deus garante 100% de proteção a Jerusalém. E o rei Senaqueribe sequer vai jogar uma flechinha na muralha. Eles sofreriam grandes
grandes afrontas, grandes represálias que viriam de Deus. E o negócio é tão rápido, mas tão rápido, que isso aqui acontece no 35. Ó. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Olha só, hein? 185.000. Era um Maracanã cheio, daquele Maracanã antigo que cabiam 200 mil pessoas aproximadamente. Quer dizer, 185.000 foram mortos por um anjo somente. Então não teve nem guerra, ninguém fez nada, só o anjo de Deus já foi lá e fez o serviço. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. Então quer dizer, ele retornou para sua pátria, e a partir dali vai começar a enfraquecer o Império Assírio, sabia? Porque mais na frente a Babilônia iria tomar o grande domínio mundial. 37. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Niroski, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, que atualmente é a Turquia e a Armênia. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Já nesse finalzinho aqui, tem um relato que é uma abordagem extra-bíblica. Esse assassinato não acontece imediatamente, lendo aqui pode parecer, mas não. Esse assassinato do Senaqueribe aconteceu mais ou menos em 681, 680 antes de Cristo. Ele foi assassinado na terra dele, né? E esses filhos aqui, porque a pessoa fala, pô, mas o filho matou e fugiu. É porque quando fala filho, esses imperadores, esses reis, eles tinham muitos filhos, mas muitos realmente. E aqueles que eram da linhagem real eram os que seriam os sucessores. Então esses filhos aqui que feriram ao Senaqueribe eram filhos, digamos assim, terceirizados, de não mulheres oficiais. Eram aqueles que tentavam usurpar o trono de forma ilícita, mas no final acabavam se dando mal, fugiam e às vezes eram pegos e mortos. Mas aqui diz que o sucessor dele foi Esaradom. Mas detalhe, como eu falei, isso aqui só acontece lá na frente, mais ou menos uns 20 anos aí de diferença. Isso você não tem na Bíblia, isso você encontra na história geral e particularmente na história dos reis da Assíria. Mas esse capítulo interessante, ele é repetido no livro de Isaías, ele é repetido no livro de Crônicas também. Nós temos mais duas narrativas apresentadas sobre esses assuntos aqui. Mas este foi o segundo livro dos reis, capítulo de número 19.